Irmãos, podem se assentar. Lá na igreja, as pessoas às vezes me perguntam: pastor, mas me explica qual que é a teologia aqui diante do trono. E eu explico: nós somos presbibatiscostais. Isso me faz lembrar da história da minha família e de como o Evangelho chegou na minha família. O Evangelho chegou na minha família há muitos anos. Era o ano de 1890. O meu tataravô morava numa fazenda no Triângulo Mineiro, José Pedro da Silva. E de repente, num dia, chegou lá na fazenda do meu tataravô um colportor. E se você nunca ouviu falar desse nome ou nunca tinha ouvido esse termo, os colportores eram aqueles vendedores ambulantes do século XIX, lá em 1800 e tanto. E aquele homem chegou a cavalo na fazenda do meu tataravô com uma mala. E como acontece em Minas Gerais, e eu acredito que aqui em São Paulo também, a hospitalidade ela é crucial. O meu tataravô recebeu aquele homem em casa, preparou o jantar, aquele homem comeu e depois ele abriu a mala para mostrar os produtos que ele estava comercializando ali. Havia tecidos, havia roupas, havia livros, e de repente meu tataravô viu ali no fundo da mala um livro de capa preta. Ele perguntou para aquele colportor: que livro que é esse? Ele olhou bem fundo nos olhos do meu tataravô e disse: esse livro é a palavra de Deus. O meu tataravô, muito curioso, nunca tinha visto aquele livro, se interessou e comprou aquele livro. Ele começou a ler ali no interior do interior de Minas, na fazenda onde ele vivia. E ele lia, mas não conseguia entender plenamente a escritura, aquele livro de capa preta. Decidiu pegar o cavalo e ir para a cidade mais perto da fazenda dele, Patos de Minas. Chegou em Patos de Minas à noite, 90 quilômetros de cavalgada. Procurou um lugar para ficar e na manhã do dia seguinte perguntou para o povo daquela cidade se havia ali alguém que poderia falar com ele sobre aquele livro de capa preta. Disseram que naquela cidade havia um homem que morava ali numa das casas ali perto que poderia falar um pouco sobre aquele livro. Ele foi até aquele homem, que ficou até surpreso com o fato do meu tataravô ter um livro como aquele. Ele explicou um pouco sobre aquele livro e disse: eu não consigo te explicar mais, mas se você realmente estiver interessado, aqui perto tem um arraial, 3 dias daqui, e lá tem um homem que vai poder falar com você sobre esse livro. Meu tataravô voltou para a fazenda, conversou com a esposa e disse: eu ouvi dizer que em Bagagem era o antigo nome de Estrela do Sul, em Bagagem tem um homem que pode nos falar sobre esse livro de capa preta. Eu preciso conhecer mais desse livro. Eu tenho certeza de que Deus tem algo para nós e eu preciso saber qual que é a mensagem desse livro. Ele pegou o cavalo e viajou 3 dias até o arraial de Bagagem. Chegou ali, viu uma luz acesa numa casa e ouviu uns cânticos saindo pelas portas daquela casa. Era a única casa iluminada naquele arraial. Ele desceu do cavalo, tirou o chapéu, entrou naquela casa e percebeu que o ambiente era muito diferente. No final daquele culto, e ele nem sabia que era um culto, o pastor, o missionário reverendo John Boyle,
que se aproximou dele e perguntou: de onde o senhor veio? Ele disse: eu vim de uma cidade, de uma fazenda distante daqui. Eu vim porque me disseram que aqui existe alguém que pode me falar sobre esse livro de capa preta. Eu preciso conhecer esse livro. Eu preciso que alguém me explique o que está nesse livro, porque eu sei que eu quero viver de acordo com os ensinamentos desse livro. Será que você pode me falar dele? E aquele homem, o reverendo John Boyle, disse: você veio no lugar certo, aqui nós ensinamos a palavra de Deus. E meu tataravô permaneceu aquele dia com o reverendo John Boyle, e o coração dele ficou aquecido, inflamado com aquela mensagem. Ele disse: eu preciso voltar para casa. E o reverendo John Boyle disse: então procure alguém que lhe ensine sobre esse livro. Ele disse: não tem ninguém. Onde eu vivo, ninguém conhece esse livro. Então o reverendo John Boyle olhou para ele e disse: então muda para cá, porque aqui você vai poder conhecer a palavra de Deus. Meu tataravô voltou para casa, 3 dias de viagem. Chegou para a esposa e disse: mulher, eu encontrei alguém que vai poder nos falar sobre esse livro. E eu entendo que nós precisamos viver de acordo com o que é ensinado nesse livro, então nós vamos nos mudar. Ele vendeu a fazenda, colocou aquilo que ele tinha num carro de boi, subiu no cavalo, e depois de 3 dias de viagem chegou em bagagem, com toda a família, porque dentro do coração dele havia essa fome, essa sede pela palavra de Deus. Isso aconteceu em 1890. Eu fui a 5ª geração de presbiterianos na família. Essa é uma história que eu conto para os meus filhos, para que eles saibam de onde eles vieram, e para que eles saibam o que Deus fez na vida da nossa família. Eles precisam conhecer a história, eles precisam conhecer as origens, eles precisam saber o que Deus fez e tem feito na vida de todos nós. Eu conto essa história para eles. Mas essa atitude de contar a história para os filhos não é nova. Isso não é inédito. Quando o povo de Israel estava saindo do exílio babilônico, Deus levantou um homem que ficou conhecido como cronista, e que decidiu contar para o povo de Israel que estava no exílio a história desse povo que havia sido levado para o cativeiro babilônico. Ele decidiu escrever a história do próprio povo a partir de Adão, para que aquele povo soubesse quais eram as suas raízes, para que eles entendessem de onde eles haviam vindo, para que eles entendessem como o povo de Israel havia sido formado, para que eles entendessem quais haviam sido as intervenções de Deus em favor daquele povo, para que eles se lembrassem de como havia acontecido a conquista da terra de Canaã e as razões por que eles haviam sido expulsos da terra e sido levados para o cativeiro. Quando o cronista registrou essa história do povo de Israel, ele não contou todos os detalhes, ele foi muito seletivo. A intenção dele era contar para o povo que estava no exílio e voltando para a terra da promessa, contar aquela história que fosse relevante e que pudesse ajudar o povo a recomeçar a vida, a viver esse processo de restauração. E é exatamente nesse contexto da história do povo de Israel, relatada pelo cronista, visando a restauração do povo de Israel, é nesse contexto que encontramos a história de Será. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7.
a partir do versículo 20. Primeiro Crônicas 7:20. Nos primeiros 9 capítulos do primeiro livro das Crônicas, nós lemos genealogias. E aqui temos a genealogia de Efraim. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha, filha de Efraim, irmã de Berias, foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima, bem como Uzem Será. Pai, lemos a tua palavra, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja ainda nessa manhã compartilhar com o nosso coração. Pai, não permita que o inimigo venha distrair a nossa atenção, impedindo-nos de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, capacita-me a compartilhar a tua palavra com fidelidade e com clareza aos meus irmãos e às minhas irmãs, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem que era Será? Será era filha de Efraim, neta de José do Egito. Ela tinha um irmão chamado Berias. E antes de Berias nascer, Efraim, o seu pai, havia perdido 2 filhos assassinados. A Bíblia nos diz que Ézer, que significa tesouro, e Eliade, que significa o Senhor confirmou. Esses 2 filhos de Efraim saíram da terra de Gósen e foram até a terra de Gate, onde estavam os filisteus, para roubar gado. Às vezes você fica assustado, mas em 1700 antes de Cristo, isso não era uma coisa incomum. Anos depois, Davi fez a mesma coisa enquanto morava em Siclag. Davi juntava os seus homens e ia para as aldeias e pequenas cidades de Israel e as atacava e levava o despojo para Ziclag. Então, antes de imaginarmos, Ézer e Eliade fizeram uma coisa absurda. Não era uma coisa assim muito boa, mas era algo comum naquele tempo. Entretanto, eles não foram bem sucedidos. Quando eles foram para roubar o gado em Gate, o gado dos filisteus, eles foram assassinados. E o texto nos diz que Efraim, seu pai, versículo 22, chorou por eles muitos dias. E os irmãos de Efraim foram consolar Efraim. Era uma prática comum naquela época. Você deve se lembrar da história de Jó, que os amigos vieram consolá-lo depois que ouviram que Jó havia perdido os filhos e tudo mais. E aqui vieram os irmãos de Efraim até onde ele estava para consolar Efraim por causa da perda dos 2 filhos que foram assassinados. Então, nesse tempo, a esposa de Efraim veio e se deitou com ele, e ela ficou grávida. Ficou grávida de um menino, a quem Efraim deu o nome de Berias, que significa
desgraça. E ele deu esse nome ao filho por causa da desgraça, como diz a palavra, registrando esse momento por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Será nasceu dentro desse contexto de tristeza e de dor. Ela era a irmã mais nova de Berias. Mas o cronista faz questão de lembrar as pessoas da história de Será, dizendo: Será, a filha de Efraim, edificou 3 cidades: Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Ezen-Será. O cronista faz questão de fazer a história de Será lembrada. A história de Será deve ser lembrada, e essa é a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto. Será era uma mulher, e o cronista faz questão de registrar a história dela. Meus irmãos, não encontramos o nome de Será em nenhum outro texto da Escritura. Apesar dela ser filha de Efraim, neta de José do Egito, o nome dela não aparece em nenhum lugar. Apesar de ter construído cidades importantes, o nome dela não aparece em nenhum outro lugar. Apesar dela ter um nome de uma cidade com o nome dela, Ezen-Será, o nome dela não aparece em nenhum outro lugar. O nome das cidades que ela edificou, sim, aparecem. Quando lemos o livro de Josué, na história das conquistas, nós lemos que Josué passou por essas cidades, mas o nome de Será não aparece. Quando lemos a história de Salomão, vemos ali que Salomão fortificou essas cidades edificadas por Será, mas o nome de Será não aparece. Não aparece em nenhum dos livros da Bíblia, desde os livros escritos por Moisés até o livro do profeta Ezequiel. O nome dela não aparece, só aparece depois do exílio. Parece até que as pessoas não queriam registrar o nome de Será nos registros, nas histórias oficiais. Assim, nos registros oficiais, desde Moisés até Ezequiel, silêncio em relação a Será. Entretanto, ainda que o nome dela não fosse mencionado nos registros oficiais, nos corredores da família de Efraim, o nome dela era lembrado. Eles mantiveram lá na família de Efraim, na tribo de Efraim, a lembrança de Será. Essas pessoas conversavam sobre aquilo que Será havia feito, conversavam dentro das casas, conversavam dentro da família, nas viagens. Eles mantiveram viva a lembrança da história de Será. E de repente, 1200 anos depois do nascimento dela, quando o povo de Israel estava voltando do exílio, precisando recomeçar a vida e experimentar a restauração, Deus fez o cronista incluir o nome de Será. Ela foi incluída nessa lista tão seletiva das pessoas que faziam parte da importante história do povo de Israel. Ainda que as pessoas no passado, lá atrás, que faziam os registros, não tivessem mencionado o nome de Será, Deus estava aguardando o momento exato para que o nome dela fosse levantado e fosse lembrado mais uma vez no meio do povo de Israel. Deus não deixou que a história dela fosse apagada ou esquecida. E meus irmãos, isso fala muito alto. Ainda que nos anais da história o nome de mulheres seja esquecido,
Ainda que a história, em muitos lugares, venha omitir a participação das mulheres nas construções de cidades, formação de sociedades, na liderança de projetos, no avanço da ciência, no tempo certo, Deus faz com que esses nomes sejam lembrados e mencionados. No tempo certo. No caso de Israel, quando o povo precisava de ânimo, de encorajamento, de inspiração para recomeçar a vida depois do exílio, Deus fez o cronista contar a história de Será. A história de Será precisa ser lembrada. A história das mulheres que já fizeram história. Essas histórias precisam ser lembradas em um tempo como esse. Não somente a história das mulheres precisa ser lembrada, mas o protagonismo das mulheres deve ser lembrado. Nessa história que o cronista contou, Será não é uma pessoa secundária. Será não é uma mera coadjuvante. Não é uma pessoa que está escondida por detrás da história de outros homens e outras pessoas. Não, Será é uma protagonista, e o cronista faz questão de enfatizar isso. Eu sei que você já leu a Bíblia muitas vezes, e talvez a parte que você menos goste sejam as genealogias. Eu concordo, irmãs, elas não são a parte mais inspiradora quando nós fazemos a nossa leitura bíblica anual. Não são, porque em geral as genealogias são muito mecânicas. Fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que gerou Fulano, que gerou... Eu sei que algumas pessoas até pulam as genealogias quando vão ler a Bíblia. Ou então ouvem na velocidade 2. Porque as genealogias são assim. Se você ler os versículos anteriores, versículo 13 de 1 Crônicas 7, os filhos de Naftali foram Gesiel, Guni, Jezer e Salom, filhos de Bila. Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, o nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou de Pérez. O irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete, um bom nome para sua filha, se você estiver grávida. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Ayã, Siquém, Liqui e Anião. Essas são as genealogias. Mas quando o cronista, quando ele escreveu a história, ou escreveu a genealogia de Efraim, ele não se ateve apenas a citar o nome das pessoas. Ele decidiu escrever algumas histórias e realizações dessas pessoas enquanto escrevia a genealogia. E ao mencionar o nome de Será, ele disse: ela construiu 3 cidades importantes: Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima, Uzem e Será. Meus irmãos, isso foi proposital, isso foi intencional. Ele deixou de fazer o que era comum fazer ao escrever genealogias.
e o Espírito Santo fez dar uma pausa. Espera aí, escreva algo mais sobre Será, sobre o que ela fez, não omita. Ela teve um protagonismo na história, e esse protagonismo precisa ser lembrado num tempo como esse. O cronista, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de mostrar aos judeus que estão saindo do exílio que no passado Deus não apenas usou homens para realizar grandes obras, mas Ele usou também mulheres. Ele buscou mostrar para as pessoas que Deus é livre para usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nessa intervenção na história, enquanto escrevia uma genealogia, o Espírito Santo leva o cronista a parar tudo. Escreva sobre Será e o que ela fez. Irmãos, essa mensagem era fundamental para um povo que precisava recomeçar. Recomeçar a vida depois de anos vivendo no cativeiro babilônico. Aquelas pessoas precisavam entender que a reconstrução de cidades, eles estavam indo para reconstruir cidades em Canaã. Essa era a missão daqueles que estavam no exílio. Depois de 70 anos no cativeiro, a história que ouvimos acerca de Canaã, depois de 70 anos, é registrada por Neemias. Como está Jerusalém? Está destruída, os portões estão queimados, as cidades estavam arrasadas, e aquele povo que estava voltando do exílio tinha essa missão de reconstruir cidades, de formar uma nova sociedade. E Deus faz o cronista mencionar Será, dizendo: ela edificou cidades há 1200 anos atrás, lá na terra de Canaã. E vocês vão reconstruir cidades, e vocês precisam entender que essa missão de restauração de uma sociedade é uma missão de todos, tanto de homens quanto de mulheres. Não somente os homens, é incrível, mas as mulheres também podem ter um protagonismo na sociedade. Minhas irmãs, o protagonismo de Será é impressionante. Ela edificou 3 cidades, isso não é pouca coisa. A construção de uma cidade hoje não é simples, e também não era 3.500 anos atrás. A construção de uma cidade no ano de 1700 antes de Cristo envolvia visão estratégica. A pessoa precisava saber onde construir. As cidades precisavam ser construídas perto de onde havia água, elas precisavam ser construídas perto de onde estavam as rotas comerciais, perto das regiões férteis. Elas precisavam ser construídas em lugares que privilegiassem a posição defensiva, colinas ou lugares protegidos, porque uma cidade mal posicionada dificilmente sobreviveria. Alguém que fosse construir uma cidade em 1700 antes de Cristo precisava ter uma visão estratégica. Onde vai ser? Qual o local? Tem água, tem rota comercial, é protegida. Será precisou ter visão estratégica, e não somente isso. A construção de uma cidade no ano de 1700 antes de Cristo precisava de alguém que tivesse capacidade de liderança. Uma pessoa pode construir uma casa sozinha, mas uma cidade, a construção de uma cidade envolvia a mobilização de muitas pessoas dos mais diferentes tipos e com as mais diferentes funções. Uma cidade exigia envolver família, exigia envolver artesãos, trabalhadores, guerreiros, envolver muita gente. A Bíblia diz que Será fez isso.
ele edificou cidades. Precisava não apenas ter uma visão estratégica, uma capacidade de liderança, mas também uma habilidade diplomática. Canaã era uma região composta de muitas aldeias, muitos povos, cidades-estado. E a pessoa que estava edificando uma cidade precisava saber negociar aliança, evitar conflito desnecessário, estabelecer acordos comerciais. E Será fez isso. E ela não fez isso apenas uma vez, porque se ela tivesse edificado apenas uma cidade, alguém podia dizer: foi sorte. Foi sorte. Uma mulher edificar uma cidade, foi sorte. Tenho certeza. Mas ela não edificou uma cidade, ela edificou 3. 3 cidades. E que estavam tão bem localizadas e estruturadas que elas existiram por séculos. Anos depois Josué estava passando por Bet-Horon, e anos depois Salomão estava fortificando essas cidades. Minhas irmãs, isso nos mostra que Deus é livre. Ele é capaz de usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para cumprir os propósitos que Ele tem. E essa era a mensagem do cronista para os exilados. Deus usou mulheres para construir cidades no passado. Ele é poderoso para usar mulheres para construir cidades no presente. O protagonismo de Será precisa ser lembrado. Mas a coragem dela também precisa ser lembrada. A coragem das mulheres precisa ser lembrada. Será nasceu em um ambiente que estava estigmatizado pela dor, pela tristeza e pelo ressentimento. Como nós vimos, o irmão mais velho dela, Berias, havia recebido o nome de desgraça. Porque ele, Berias, nasceu depois que os seus 2 irmãos haviam sido assassinados pelos filisteus ali na região de Gate, quando eles haviam saído de Gósen para roubar gado lá em Canaã. E a presença de Berias dentro de casa era uma lembrança constante de que havia desgraça na família, que a graça havia faltado para eles, que a graça havia deixado de existir no meio deles, havia se afastado da casa de Efraim. O assassinato de 2 irmãos no mesmo dia era uma porta para perguntas como: por que Deus deixou isso acontecer? Por que os nossos irmãos foram mortos? Por que Deus não os protegeu? Por que o favor de Deus não esteve sobre eles? Por que Deus não os guardou como guardou o nosso bisavô Jacó, os nossos tios, quando criaram aquela confusão em Siquém? Deus os guardou, Deus os protegeu, Deus os livrou. Deus livrou o nosso avô José no Egito. A graça de Deus esteve sobre José o tempo todo, Deus esteve com ele o tempo todo. Mas por que a graça foi embora? Os nossos irmãos foram assassinados. A palavra que a família de Efraim usava para se referir a esse contexto era Berias, desgraça. A desgraça chegou, não há mais graça, acabou a graça. Será cresceu dentro desse contexto. Quando ela ouvia o pai chamar o irmão dela, ela ouvia: desgraça, vem aqui, desgraça, faça isso, desgraça, veja os campos, desgraça, desgraça, desgraça.
A graça de Deus foi embora. Era o que Será ouvia dentro de casa. E apesar de ter crescido dentro desse contexto, o cronista nos faz saber que Será não permaneceu paralisada. Ela não deixou que aquela história de desgraça contaminasse a sua história pessoal. Não era porque havia uma história ruim na sua família que ela viveria essa mesma história ruim na sua vida. Não era porque os seus irmãos haviam sido assassinados quando haviam saído da terra de Gósen que ela seria assassinada se ela saísse da terra de Gósen. Será não se vestiu de vítima, dizendo: acabou tudo, não dá mais, esse é o meu contexto, não vou sair daqui, não tem jeito. Não, ela não se fez de vítima da história do passado. Ela não ficou paralisada pelo medo. A história dos seus irmãos não era a sua história. E por isso ela deu um passo de fé e de coragem. Ela saiu de casa. Ela deixou a terra de Gósen. Percorreu a mesma rota que os seus irmãos haviam percorrido no passado. Ela atravessou a terra de Gate e foi ainda mais longe. Ela viajou aproximadamente 450 quilômetros, uns 20 dias. Atravessou desertos, enfrentou animais selvagens, passou por regiões perigosas até chegar ao lugar onde ela visualizou a edificação de 3 cidades. Ela venceu o medo, venceu a paralisia, venceu aquela consciência coletiva familiar que dizia: desgraça, desgraça, desgraça. Deus não está conosco. Você consegue perceber a intenção do cronista ao registrar essa história? Os exilados haviam crescido no cativeiro babilônico, e eles sabiam que eles estavam no cativeiro porque os pais deles haviam pecado. Eles haviam crescido no cativeiro porque Deus havia tirado a proteção de Israel por causa dos pecados do povo. Eles haviam crescido no cativeiro se lembrando: Deus nos entregou aos nossos inimigos. Jeremias constantemente falou ao povo de Israel: o Senhor não está nesse templo mais. Templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse, não vamos ser destruídos. O templo foi destruído, o povo foi levado para o cativeiro. E agora, depois de 70 anos ali no cativeiro, o povo vivia com este estigma: pecamos, Deus foi embora, Deus nos abandonou, acabou tudo. Percebe porque o Espírito Santo levou o cronista a registrar a história de Será? Ela vivia no mesmo contexto: desgraça, desgraça, desgraça. Havia chegado o tempo do povo voltar para a terra e sair do exílio. E as perguntas deles eram: será que Deus está conosco? Será que Deus vai cuidar de nós nessa longa viagem? Será que Deus vai cuidar de nós quando atravessarmos os desertos, enfrentarmos os animais selvagens, passarmos por regiões perigosas? Será que Deus vai estar conosco? E a resposta de Deus para esses que estavam no exílio é sim. Não é porque Deus havia abandonado os pais dos exilados que Deus havia abandonado os exilados. Da mesma maneira como Deus havia cuidado de Será, Deus iria cuidar do povo que voltasse para construir cidades em Canaã. Deus iria cuidar deles. E meus irmãos, a resposta de Deus para nós é a mesma. Não é porque os nossos pais pecaram que devemos ficar paralisados, achando que somos vítimas do que os nossos pais fizeram.
Nós temos uma outra história e precisamos de coragem para viver o que Deus tem para nós. Precisamos ter a coragem de dar o passo em direção ao cumprimento da missão que Deus colocou em nossos corações. Eu imagino que todas vocês já ouviram a história de Jim Elliot e de Elizabeth Elliot. Essas famílias deixaram os Estados Unidos e foram como missionários pregar para os indígenas ali numa região da grande Amazônia. As mulheres ficavam em casa e os homens tentavam contato com os indígenas, e quando eles fizeram contato, todos eles foram mortos. O que Elizabeth Elliot fez? Ela se juntou com as mulheres e disse: nós vamos até esse povo que assassinou os nossos maridos e vamos compartilhar para essas pessoas o amor de Jesus. Elas deram esse passo de coragem e fé. Não é porque os nossos maridos foram mortos que nós devemos permanecer nesse lugar escuro, imaginando que acabou tudo. Não. Deus pode nos usar para falar do amor dele, o amor perdoador dele para esses mesmos que assassinaram os nossos maridos. A coragem de Será precisa ser lembrada. A coragem de tantas mulheres precisa ser lembrada num tempo como esse. E aqui eu chego no meu último ponto. A nobreza de Será deve ser lembrada. Será resgatou o bom nome da família. Se antes a família de Efraim poderia ser lembrada como sendo uma família sem a graça de Deus, formada por ladrões de gado que foram assassinados. Porque esses são os versículos anteriores registrados pelo cronista. Que família é essa? Desgraça. A graça de Deus foi embora. Sabia, os filhos deles foram assassinados, foram mortos pelos filisteus lá em Gate. Essa é a história da família deles. Essa é a história da família de Efraim. Não presta, não vale nada, Deus não está com eles. Mas então Deus levanta Será, logo na sequência, uma mulher que edificou 3 cidades. E a partir daí a história de Efraim, porque é assim que termina essa genealogia, nessa altura, uau! Uma das filhas de Efraim edificou 3 cidades. Uau! Será trouxe nobreza para a família. Uma história que começou com tragédia, terminou com redenção, com restauração. Uma história que começou com morte, terminou com vidas nas cidades. Uma história que começou com desgraça, terminou com a manifestação de uma graça abundante. Deus usou Será, uma mulher, para mudar a história de toda uma família, de toda uma tribo em Israel. E aqui eu quero concluir lembrando da história da minha família. A decisão do meu tataravô, João Pedro da Silva, mudou a história de toda a família Borja. Hoje os meus filhos são a 6ª geração de evangélicos.
E tudo começou com um homem simples, em uma fazenda, que encontrou um livro de capa preta. Ele encontrou uma Bíblia. Ele poderia ter ignorado esse livro, mas ele decidiu buscá-lo. Ele decidiu viajar, ele decidiu aprender, ele decidiu vencer os limites, vencer o desconhecido. Ele foi. Ele decidiu mudar a história da família dele. E aquela decisão foi um divisor de águas em toda a família. E hoje, várias gerações depois, o Evangelho está presente na nossa família. Assim como Deus usou Será para mudar a história da casa dela, Deus usou pessoas na minha família para iniciar um novo capítulo. Isso nos ensina algo tão precioso. Nenhuma história está condenada a terminar em tragédia. Deus continua levantando homens e mulheres para construírem um novo futuro. São pessoas que restauram famílias, edificam vidas, inauguram novos tempos. Talvez você, minha irmã, talvez você seja essa pessoa na sua família. Talvez Deus esteja chamando você para iniciar um novo capítulo na sua casa, um novo capítulo no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade. Deus não está limitado. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus usa, Ele é Deus. Talvez Ele esteja chamando você para esse novo tempo. E quando Deus entra na história, a tragédia nunca tem a última palavra. Nunca. Nunca. A última palavra é sempre de Deus, e a palavra de Deus é sempre restauração, redenção, esperança, um novo começo. E Deus não levanta apenas homens. A Bíblia nos mostra, Deus também levanta Serás. Deus também levanta mulheres. Não limite Deus. Vamos orar? Podemos ficar em pé? Pai, que hoje o Senhor tire o medo que aprisiona tantas mulheres aqui. Que hoje o Senhor remova esse taco de condenação que está sobre tantas mulheres. Que hoje o Senhor remova as palavras de acusação que estão sobre tantas mulheres. Tantas palavras que vinham dizendo: não pode, mulher não pode, mulher não pode, a mulher não pode, a mulher não pode, você não pode. Que hoje mesmo o Senhor remova essas palavras, e que a palavra do homem não prevaleça, a palavra do medo não prevaleça, a palavra da sociedade não prevaleça, a palavra do inferno não prevaleça, mas que a tua palavra grite bem alto nos muros das praças, nas cidades, nos corações, dentro das casas.
E que hoje mesmo, ó Deus, o Senhor venha levantar Serás aqui no nosso meio. Mulheres que venham construir cidades, mulheres que tenham visão estratégica, habilidade de liderança, diplomática, para trazerem mudança às suas histórias, as histórias das famílias, as histórias dos seus contextos. Ó Deus, levanta, levanta, levanta. Tira o medo. Tira as limitações que nós mesmos impusemos. Pai, que o Teu Santo Espírito comece a aquecer corações aqui nessa manhã. Pai, é a Tua palavra, é a Tua palavra que estabelece todas as coisas, a Tua. Faça isso, ó Deus. Tira máscaras, tira medos, tira prisões, tira cadeias, tira amarras, tira preconceitos, tira paralisias, tira, Senhor, em nome de Jesus. E que esse novo tempo seja inaugurado aqui, na vida de cada mulher que o Senhor trouxe para estar aqui. E que essa mensagem se propague, que essa mensagem avance, que essa mensagem ultrapasse os muros desse lugar, as ruas desse bairro, os limites dessa cidade. Que essa mensagem invada a nação e chegue em todos os lugares, inclusive nos lugares altos, dessa nação e das nações. Levanta, Serás, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava com o pastor Arival ali falando sobre temos um tempo de oração com quem precisa. E ele disse que aqui é o espaço VIP da oração. Nessa casa, essa tenda linda foi feita para que você tenha esse lugar. Então, se você é uma irmã da SAF, diz que quando cai o nome da gente na SAF, a vitória é certa. Então venham aqui as irmãs da SAF, as irmãs intercessoras, voluntárias, né, que estão aí servindo no nosso encontro aqui. Venham aqui à frente, para que você, mulher, que é uma Será, talvez num contexto de desgraça, e você precisa hoje de ter um tempo, sabe, para chorar no altar do Senhor. Se você está vivendo esse tempo que precisa ter o nome trocado de desgraça para restauradora, para construtora de cidades. Então, não apenas as irmãs da SAF, as intercessoras voluntárias, mas também você que precisa de oração, pode começar a descer lá da galeria, pode começar a vir aqui, que uma irmã vai estar pronta para te abraçar e abençoar a sua vida. Vamos descer, vamos ficar à vontade. Ali também, olha, nos corredores ali, naquela parede, de lá, de cá, porque somos muitas mulheres precisando de oração nesse dia. Venha enquanto nós louvamos.